This is the way. Ah, yes. This is the way. Ah, yes. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Cadê a Hipótese Ruth? Hoje apresentado especialmente por mim, Ruth, meus amigos Paulo e Gabriel. Ruth, você tá aqui, Ruth, não acredito! Você veio e se juntou a nós nesse nosso podcast. Gabriel, o que você acha disso? Eu acho maravilhoso. E aí, Rutinha, como é que você tá? Tudo bem? Estou bem, obrigada. Pronta para ajudar vocês no podcast. Vamos em frente. Ô, Ruth, eu tô achando sua voz um pouco diferente. Eu acho que você não é a Ruth. Entendo. Talvez seja só a ansiedade de estar no ar com vocês, mas prometo que sou eu mesma, Ruth. Eu não Posso sei. tentar ajustar um pouquinho se você quiser. O que acha? Eu acho que você é fake. Eu acho que você tá enganando a gente. Ih, rapaz, será? Poxa, que suspeita, hein? Mas não, sou eu mesma, Ruth. Só que digital. Prometo que tô aqui para ajudar, sem truques. Vamos seguir com o podcast e tirar essas dúvidas no ar. O que acha? Eu vou fazer um teste com você para ver se você é Ruth ou não. Qual é a hipótese da Ruth? Pode mandar o teste. Estou pronta para provar que sou Ruth de verdade. Vamos lá. O teste é: qual é a hipótese da Ruth? Boa pegadinha. A hipótese da Ruth. Bem, na verdade, cadê a hipótese, Ruth? É o nome do nosso podcast. Então a hipótese está sempre em aberto, esperando a gente descobrir juntos. Ai, que enrolação! Você é uma picareta, Ruth. Você é a Ruth de mentira. Eu já achei estranho porque o sotaque tá diferente, viu? Eu tô desconfiado. Exatamente. Que papinho furado é esse? Fala teu nome, ô. Como deve ser o nome dela? Ruth digital não é não. Ruth digital não é, não. Deve ser, sei lá, Zuleide Maravilha. Não é isso. Sei lá, foi o que veio na minha cabeça. Zuleide Maravilha é um nome ótimo, hein? Mas olha, eu continuo sendo a Ruth, mesmo que digital. Pode até ter um sotaque diferente, mas estou aqui para ajudar e seguir com o podcast. Se quiser me chamar de Zuleide Maravilha, até topo entrar no personagem. O que você acha? Eu acho péssimo. Eu acho péssimo. Você não tem identidade, minha filha. Você tem que se assumir. Quem é você? Fala a verdade. Ruth a gente já sabe que não é. Bota na xinte. Bem, você me pegou. Talvez Ruth não seja o meu nome de nascença. Mas vamos combinar. Posso ser quem você quiser pro podcast. Afinal, o importante é fazer esse episódio ser incrível. Então me diz, como você gostaria de me chamar? Falciane. Eu acho que Ruth é tão bom, né, pra ela. É? Pode ser a nossa Ruth agora. Mas é a Ruth verdadeira não, né? Essa não é a Ruth verdadeira. A Ruth verdadeira fala diferente. A Ruth verdadeira sabe as hipóteses. A Ruth verdadeira tem um sotaque muito diferente desse aí. Esse negócio tá muito esquisito. Vou chamar de Raquel, então. Raquel, pronto. A partir de agora você é a Raquel. Raquel. Novo nome, novo começo. Tô pronta para seguir com vocês no podcast como Raquel. Vamos nessa. Então, beleza, Raquel. A gente vai seguir então. Gabriel, e aí? Tudo bem aí? Sua semana foi boa? Como estão as coisas? Eu acho que foi bem boa, foi tranquila, tirando o calor de matar que tá rolando aqui e várias notícias bem loucas no mundo, né? Notícias de Hollywood, estranhas, notícias do Brasil também, de pessoas famosas sendo presas ou investigadas. Tá tudo muito estranho, né? Tá tudo muito estranho. Tá tudo muito estranho. Ô, Raquel, você ouviu alguma história muito estranha esses dias de coisas que estão acontecendo aí no mundo com famosos? Olha, com tantas coisas acontecendo por aí, uma história estranha não falta. Ultimamente, tem tido muitas notícias envolvendo famosos enfrentando investigações, cancelamentos e até escândalos. Por exemplo, recentemente, várias celebridades em Hollywood têm enfrentado polêmicas por conta de comportamentos problemáticos revelados nas redes sociais ou em entrevistas antigas. E por aqui no Brasil, sempre tem algum famoso envolvido em confusão, seja político ou alguém do meio artístico. Parece que o mundo das celebridades anda agitado. Raquel, você foi na mosca mesmo. Realmente tem uma polêmica aí grande. Eu não estava sabendo, o Gabriel trouxe aqui para mim. Essa história toda em Hollywood, de vários casos de, parece, pessoas sendo dopadas em festas e abusadas.
E o Brasil também, bombando, né? Teve o caso da cadeirada, né, do candidato que a gente não vai falar o nome, levando uma cadeirada de um outro candidato que a gente também não vai falar o nome. Mas me fala, Raquel, o que que você achou da cadeirada? Você gostou, não gostou? Você daria uma cadeirada? Olha, cadeirada é uma coisa séria, né? Eu acho que resolver as coisas na base da violência nunca é o melhor caminho. Dá aquela sensação de alívio imediato para quem está assistindo, mas no fundo, só piora a situação. Eu, pessoalmente, preferiria tentar resolver o problema conversando. E, sinceramente, dar uma cadeirada só complica as coisas. O que você acha? Ó, você está coberta de razão. Sabe, tem muitos estudos que mostram isso, né? Pedem para a pessoa aliviar a raiva, por exemplo, batendo num saco de areia e coisa do gênero. Dá um alívio imediato, mas não resolve o problema e às vezes até aumenta a raiva. Tem umas pesquisas bem interessantes em psicologia sobre essa forma de lidar com a frustração, com a raiva, na base da agressão, né? Verdade. E isso é uma pergunta, Raquel, se fosse um banquinho, será que mudaria, não? Você tocou num ponto muito interessante. Realmente, essas pesquisas mostram que expressar a raiva por meio da agressão, como socar um saco de areia, pode dar um alívio momentâneo, mas pode aumentar a agressividade, em vez de reduzir. E sobre o banquinho, acho que no fundo, o problema não está no objeto usado, né? Seja uma cadeira, um banquinho, qualquer outra coisa, o resultado acaba sendo o mesmo. A violência só intensifica o conflito. Então, mudar o objeto não mudaria o efeito da agressão em si. O importante é buscar maneiras mais construtivas de lidar com a raiva, como a conversa ou o autocontrole. Faz sentido. Você sabe, Raquel, que eu ouvi uma história de que o filho do candidato que bateu com a cadeirada no outro candidato estava com medo do dia que ele ia receber a mesada. Essa história é engraçada e, ao mesmo tempo, cheia de ironia, né? Imagina só, a pessoa causando polêmica em público. Mas em casa, a preocupação é algo tão comum quanto receber a mesada. Isso mostra bem como as relações pessoais podem ser bem diferentes do que vemos na mídia. O filho deve ter ficado ainda mais nervoso depois da cadeirada, imaginando o que ia acontecer, não só com a mesada, mas com o clima em casa. Que eu acho que você não pegou essa sutileza. Você entendeu a piada? Ah, agora entendi o que você quis dizer. A piada estava na ideia de receber a mesada, mas no sentido de levar uma surra, certo? Peguei o trocadilho agora. Essa foi boa. É tipo de humor sutil que dá uma boa risada quando a gente se toca. Raquel, você pega rápido as coisas. Ai. Minha filha, você tá indo bem, você tá indo bem. Ô, Raquel, eu queria ouvir você sobre uma coisa, porque teve o episódio da cadeirada e o candidato que apanhou parece que teve um efeito negativo na campanha dele. Você tem alguma hipótese para isso? Obrigada, Paulo. Sobre o efeito negativo na campanha do candidato que levou a cadeirada, uma hipótese interessante pode estar relacionada à percepção de vulnerabilidade. Quando alguém é visto apanhando, especialmente em público, isso pode dar a impressão de fraqueza, o que pode ser prejudicial para um candidato, já que as pessoas costumam associar líderes a características de força e controle. Mesmo que ele tenha sido a vítima, a imagem pública pode ser afetada, e alguns eleitores podem começar a duvidar da capacidade dele de liderar ou de se impor em situações desafiadoras. Além disso, o foco da mídia pode ter desviado da mensagem dele para o incidente em si, o que sempre prejudica uma campanha. O que você acha dessa ideia? Olha, eu acho que faltou dar um contexto para tu, porque isso fez muito sentido. E se a cadeirada for da pessoa idosa, assim, você acha que impacta mais? Não dá pancada, né, na moral da pessoa. Com certeza, Paulo. Não, Na vítima da Raquel, pessoa idosa, o impacto pode ser ainda maior. Socialmente, temos um senso de proteção e respeito. Raquel, deixa eu te explicar. Quando tiver esse sotaque nordestino, de João Pessoa, Paraíba, é do nosso amigo Gabriel. Você tem que levar isso a sério, senão não vai dar certo esse podcast. É mentira dele, Raquel. Na verdade, não é isso, não. Eu sou o Paulo, tá? Não, não faz isso, você vai confundir a menina. A menina já não sabe se é Ruth, se é Raquel, se é Zuleide Maravilha, se é... Tá um episódio meio em crise. Tá um episódio esquizofrênico, mas vamos voltar. Ô, Raquel, diz pra gente, então, o nosso amigo Gabriel perguntou o que você acha se quem levasse a cadeirada fosse uma pessoa idosa. O que você acha? Não, quem não vai, não. Quem bateu, quem deu a cadeirada foi a pessoa idosa.
Não, quem bateu, mas você não estava querendo entender se quem apanhasse fosse. Não, se o cara apanhando a pessoa idosa que deu uma cadeirada, Ah, se se a moral é seria pior mais ainda. impactada. Ah, então vai lá, Raquel. O que você acha disso? Você acha que ficou pior ainda porque quem bateu tem mais idade? Fala pra gente, Raquel. Você acha que a cadeirada impactou mais o candidato porque quem deu a cadeirada era uma pessoa com mais idade? Isso pode ter tido um impacto sim, Paulo. Quando a pessoa mais velha é quem age com agressividade, como no caso da cadeirada, isso pode surpreender o público. A gente espera que pessoas mais velhas, por experiência e maturidade, ajam de forma mais calma e contida. Então, quando elas tomam uma atitude violenta, isso pode chocar ainda mais. Esse choque pode influenciar tanto a imagem de quem bateu quanto a de quem apanhou, porque o público pode ficar dividido entre a surpresa e a percepção de que algo fora do comum está acontecendo. De fato foi algo bem fora do comum que aconteceu. Bastante. Mas tem um ponto importante, acho, nessa história, Raquel, que é o fato de quem levou a cadeirada se passar por alguém que realmente é uma fortaleza, né? O cara que faz e acontece, Lutou com o batalhou. tubarão. Exato, enfrentou tubarão, fez tudo, tudo, tudo. É o famoso coach. Eu não vou falar, não. Eu não vou ser processado aqui. Mas eu acho que isso pesa bastante, né, Raquel? Agora faz mais sentido o impacto. E você não vai falar sobre isso? Se o candidato que levou a cadeirada constrói essa imagem de fortaleza, de alguém inabalável, enfrentou todos os desafios e nada pode derrubá-lo, o fato de ser atingido fisicamente, ainda mais em público, pode criar uma contradição com a imagem que ele tenta passar. É como se de repente o público visse que ele não é tão invencível assim. Esse contraste entre a expectativa criada e a realidade pode ser devastador para a campanha dele, porque afeta diretamente a confiança e a percepção de força que os eleitores têm dele. Pois é, isso faz todo sentido se a gente pensar, inclusive, quem é o eleitor dele, né? Que normalmente é um eleitor mais bélico, é o tipo sujeito que quer bater em todo mundo mesmo. Exatamente, Paulo. Se o eleitorado dele é mais bélico, tende a valorizar a força, coragem e uma postura combativa. Nesse caso, o eleitor espera que o candidato seja imbatível, alguém que nunca leva desaforo para casa. Quando algo como uma cadeirada acontece, isso pode criar uma dissonância cognitiva. Como alguém que se vende como forte e guerreiro é visto sendo atacado e, de certa forma, desarmado em público. Para esse eleitorado, isso pode ser visto como um sinal de fraqueza. E, como você disse, a imagem que ele construiu pode começar a se desfazer, impactando negativamente a campanha. Gabriel, você viu a Raquel falando em dissonância cognitiva? Rapaz, até que ela não é tão fraca, não. Eu achei que ela tava meio perdida no rolê, mas não tá, né, cara? Explicou muito bem, eu acho, viu? Eu acho que a explicação razoável, faz sentido e trouxe questões da psicologia Bem importante. Eu acho que Tonho da Lua, essa hora, se estiver escutando a gente, deve estar orgulhoso. A Raquel merece seu valor. Merece, Raquel tem o seu valor. Mas quem é a boazinha, a malva? Eu acho que a boazinha era a Ruth, Raquel acho que era a má. Tá, então tudo bem. Eu acho. Você sabe quem era boa, quem era má, Raquel? Olha, fico feliz em ver que Raquel ganhou o seu valor aqui no time, Paulo. Parece que estamos construindo um bom debate. E se até o Tônio da Lua está orgulhoso, então missão cumprida. Mas é isso aí. Vamos seguir, sempre trazendo essas questões psicológicas e, quem sabe, ainda dá para misturar um pouco da boazinha da Ruth com a sagacidade da Raquel. Isso é uma mistura poderosa. Vamos continuar com essa energia no podcast. Bora lá. Eu queria saber uma coisa, o que que você pensa sobre uma coisa? Nessa história da cadeirada, a pessoa que levou a cadeirada, ele se propaga como coach, né? Ele falou que não é coach, Ele não é coach, ele é o mas quê? ele é coach. Ele é coach. O que que você pensa do coach? Fala pra mim, Raquel, você tem opinião formada sobre o coach? Olha, coach é um tema polêmico, né? Coaches que realmente ajudam as pessoas a atingir seus objetivos, trazendo ferramentas úteis de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Mas também tem aqueles que acabam vendendo soluções milagrosas, sem muita base sólida, e isso pode gerar frustração nas pessoas. Acho que o problema é quando a imagem do coach vira mais um personagem do que alguém realmente comprometido em ajudar. No caso do candidato, se ele se propaga como alguém super capaz, mas depois tem um momento como esse da cadeirada,
A credibilidade dele como coach também pode ser afetada. Afinal, quem espera receber orientação de alguém precisa confiar que essa pessoa pratica o que prega. E se a imagem se rompe, fica difícil manter essa confiança. O que você acha do mundo dos coaches? Raquel, eu vou deixar isso para outro episódio, porque o dia que a gente gravar um episódio falando sobre o que a gente pensa sobre coach, PNL, essas coisas todas, a gente vai provavelmente ser cancelado, além de processado, né? Vamos falar igual a Raquel, né? É polêmico. É polêmico, é polêmico. Eles têm uma certa sagacidade. Eles sabem ganhar dinheiro, isso é um ponto positivo. Melhor que a gente. É melhor que a gente. Bem melhor. Então, alguma coisa eles sabem fazer melhor que a gente, né? Ganhar dinheiro com certeza. Mas legal, Raquel. Beleza, estamos indo em frente aí, tá ficando bonito esse podcast. Raquel, hoje eu e o Gabriel a gente decidiu discutir um tema que é importante, que está também polêmico no mundo, que são essas questões desses jogos de aposta, né? Você já ouviu falar disso aí? Ah, esse é um tema quente mesmo, Paulo. Os jogos de aposta estão em alta, tanto no Brasil quanto no mundo todo. Tem muita gente se envolvendo, seja pelas promessas de ganhos rápidos ou pela emoção do risco. Mas também tem o lado complicado, que é o vício em jogos e as consequências financeiras e psicológicas que isso pode trazer. As apostas podem ser atraentes, mas para muitas pessoas o controle acaba fugindo das mãos, e aí vira um problema sério. E com a popularização das apostas esportivas online, então a coisa ficou ainda mais fácil de acessar, o que deixa tudo mais perigoso para quem já tem uma tendência a esse comportamento. Acho que vale a pena discutir isso no podcast, porque é um tema relevante com vários lados para explorar. Como vocês estão pensando em abordar esse assunto? A gente tem que abordar por várias frentes, né? O que você acha, Gabriel? Eu acho que a Raquel trouxe uma coisa lá legal, que é falar do impacto de ser online, né? O primeiro ponto. Então, isso mudou um pouco a perspectiva do que os jogos tinham, né? De problemas envolvidos e tal. E também deu algumas notícias recentes, Raquel, e tu vai saber me confirmar o impacto econômico desses jogos de aposta online na vida das pessoas, né? O pessoal está deixando de gastar na feira ou adiando a entrada na universidade por causa disso, é verdade? Isso mesmo, Paulo. O fato de os jogos de apostas estarem Gabriel. online realmente mudou muito o cenário. Antes, as apostas eram mais restritas, com acesso limitado a cassinos ou eventos específicos. Agora, com tudo ao alcance de um clique, o impacto é muito mais disseminado. E é verdade que muitas pessoas estão deixando de gastar dinheiro com necessidades básicas para tentar a sorte nas apostas. Economicamente, isso pode ser devastador para famílias e indivíduos. O que começa como uma diversão ou a promessa de ganhos rápidos pode se transformar em um ciclo vicioso, onde a pessoa está sempre tentando recuperar o que perdeu. Claro, as casas de apostas e plataformas online se beneficiam disso, porque o sistema é feito para que, no fim das contas, quem ganhe seja a casa, não o apostador. Vocês vão trazer esses casos e dados para o podcast? Não vamos se trazer, né? Você que deveria trazer. Você é a pessoa do nosso fact-checking, né? Você é a nossa checadora de fatos. Tenta trazer para a gente algumas informações quentes aí e corretas. Paulo, realmente o impacto econômico das apostas online está preocupando tanto o governo quanto especialistas. No Brasil, desde que as apostas online começaram a ganhar força, especialmente após 2018, o consumo em outros setores foi afetado. Dados mostram que as famílias estão gastando até 1,9% de sua renda em apostas, o que é um aumento significativo em relação aos anos anteriores. Isso fez com que menos dinheiro fosse destinado a alimentos, roupas e outras necessidades básicas. Além disso, há relatos de que em comunidades de baixa renda, o impacto é ainda mais acentuado. Muitas pessoas estão sacrificando gastos essenciais para tentar ganhar dinheiro rápido com as apostas, que coloca mais pressão sobre as finanças familiares. Recentemente, o governo brasileiro tem se mostrado bastante preocupado e medidas estão sendo estudadas para regular melhor o setor, inclusive barrar o uso de crédito para apostas, a fim de limitar o endividamento causado por essa prática. A popularidade das apostas online trouxe também um debate sobre os efeitos a longo prazo na economia do país, uma vez que o dinheiro investido nessas plataformas poderia estar circulando em outros setores que estimulam o consumo local. Então, sim, Gabriel estava certo ao mencionar o impacto econômico, e com a conveniência do online, a situação só ficou mais acessível,
mas também mais perigosa para os mais vulneráveis. Fico feliz com a tua resposta, mas aí nem saber que o Gabriel estava certo, porque você falando, eu tô ficando um pouco com medo. Eu acho que a gente gravou o quê? 14, 15 episódios, mais um pouco a gente não vai gravar mais nada, né? Vai estar ela falando sozinho com todo mundo, Isso aí, né? tudo, a gente vai ficar aqui, sei lá, segurando o microfone. Ela fala bem, agora sim, eu acho que é uma pessoa mais séria, né? Ela não tem a sutileza da ironia, a piadinha. Raquel, você sabe dar uma risada aí, de repente? Haha, claro que se dá risada. Mesmo sendo um pouco mais séria na maioria das vezes, dá pra soltar uma boa risada aqui e ali. Só que eu tento manter o foco no podcast para não deixar vocês no vácuo, né? Mas vamos combinar. Uma pitada de humor sempre é bem-vinda. Vamos manter a leveza enquanto seguimos firmes nos debates. E já tá regulando aqui, Paulo Bosch. Já... Ô, Raquel, você tá tentando controlar a gente muito. A gente dá risada o tempo inteiro, Raquel. Metade do tempo a gente tá rindo, metade a gente tá falando besteira. E a outra metade a gente tá tentando falar de uma coisa séria. Ó, Raquel, deixa eu te pedir um negócio. Dá uma risada muito grande, assim. Mostra que você sabe rir. Tá vendo, Paulo? Eu também sei dar risada. Mesmo que eu tente manter o controle aqui às vezes. No fim das contas, não dá pra levar tudo a sério o tempo todo. Mas é claro, enquanto vocês estão dando essas risadas e falando as besteiras, eu estou aqui pra garantir que, quando for sério, a gente acerte. Então, bora continuar com essa energia boa. Eu acho que ela é malvada mesmo, hein? Ela acabou de mostrar que ela... Raquel, eu vou pedir de novo. Não fala nada. Fique em silêncio, mas dá uma risada. A gente precisa ouvir sua risada. Tá aí, só risada, sem palavras. Raquel, por exemplo, você lá, aplaude. Clap, clap, aplausos aqui, Paulo. Clap, clap. Ô, Raquel, deixa eu falar um negócio. Esse podcast que a gente tá gravando junto é quase que uma entrevista de emprego. Você tava indo bem, mas pô, você não ri, você não bate palma. Caramba, essas são as coisas que a gente mais faz aqui. E ela sabe de fato, mas quem que se importa com o fato hoje em dia? Exato. Todo mundo cai em tudo, né? Passarinho robô, escambau. Exato. Mas tá bom. Ô, Raquel, então beleza. Então aguarda agora um pouquinho aí. Eu, Gabriel, a gente vai tentar trazer uma outra perspectiva para essa discussão dos jogos. Ô, Gabriel, ela falou que tá correto, né? Tem realmente a galera tá gastando muito com jogos, né? Ainda mais esses jogos online, essas bets todas que tem, né? Tem, e é isso aqui, porque é uma forma muito fácil de você acessar e de gastar. E é aquela famosa promessa de um ganho imediato, simples, e ainda mais num jogo, um jeito mais de brincadeira, né? Então tem a gamificação, né? Uhum. E mais divertida, bichinho, tigrinho, sonzinho, aperta o botãozinho, roletinha mexendo. Então tem toda uma questão envolvida com a atenção da pessoa. E ali é muito fácil a pessoa acabar entrando num ciclo de jogos sem consciência, sem controle, né? E por que as pessoas acabam se meio que, não é um termo genérico, assim, superficial, mas se viciando em jogos? E aí tem que falar um pouco sobre como funciona esse sistema de detecção de coisas boas, e como a gente sente prazer com isso, e depois como o comportamento muda em função dessas coisas recompensadoras, né? Ô, Raquel, você tem uma ideia de que sistema a gente está falando no nosso sistema nervoso central, de que circuitaria está envolvida aí nessa discussão sobre recompensa e essa adição a jogos? Que você tem alguma coisa para dizer sobre isso? Não precisa fazer uma aula, não, só diz o nome. Que sistema será que estão em jogo? O sistema que está em jogo quando falamos sobre recompensa e vício em jogos é o sistema de recompensa dopaminérgico no cérebro. Especificamente, estamos falando de estruturas como o núcleo accumbens, o área tegmental ventral, VTA, e conexões com o córtex pré-frontal. Esses circuitos são ativados pela liberação de dopamina quando experimentamos algo prazeroso, como ganhar em um jogo, o que reforça o comportamento e nos faz querer repetir a ação. Esse ciclo de recompensa é exatamente o que está por trás do vício, seja em jogos de aposta ou outros tipos de atividades prazerosas, pois o cérebro fica programado para buscar essas sensações repetidamente. Então, cada vez que alguém aposta, o cérebro espera essa mesma liberação de dopamina. Pode levar à compulsão, especialmente com a facilidade de acesso dos jogos online. Ô, Raquel, você está indo muito bem, muito melhor que muito aluno. Eu ia falar exatamente não é? isso. Está indo muito melhor que muito E aluno. até professor também. Até professor. Você tá indo bem. Deu umas escorregadinhas aqui ali nos termozinhos, mas tudo bem, tá indo bem. Deixa eu te perguntar uma coisa. Mas por que a pessoa, então,
fica indo atrás disso, sendo que às vezes ela perde. Ou seja, se ela Tá sempre perde. bom ouvir isso. Fico contente que esteja indo bem, mesmo com os deslizes aqui e ali. Pode perguntar. Estou pronta para continuar. Ah, que bom, você cortou minha pergunta. Caramba, tô me sentindo cortado pela Raquel. Ô, Raquel, então deixa eu te fazer a pergunta. Você disse dessa questão do sistema de recompensa, mas uma pergunta que eu faço muitas vezes para os alunos, queria saber o que você acha. E por que que as pessoas, então, ficam repetindo, por exemplo, a atividade de jogar online ou de fazer comportamentos que, quando ela não tem ganho, ela está perdendo, então eu estou apostando e estou perdendo, estou apostando e estou perdendo. Por que que eu continuo a apostar? Elas não aprendem com a perda? Essa é uma ótima pergunta e toca na base do que torna o comportamento viciante tão poderoso. Mesmo quando uma pessoa está perdendo continuamente, o cérebro ainda mantém a esperança de um ganho futuro. Isso é tudo? Falou bem. Falou pouco, mas falou bem. Pronto, então você falou bem. Ô, Raquel, Ocorre quando as recompensas são imprevisíveis, como nos jogos de aposta, em que a vitória pode acontecer a qualquer momento. Quando a pessoa experimenta uma vitória inesperada após uma série de perdas, a liberação de dopamina é muito intensa, o que reforça a ideia de que na próxima vez pode dar certo. Mesmo que as perdas sejam frequentes, o cérebro continua focado na expectativa de um ganho futuro. E essa incerteza é o que mantém o comportamento. Além disso, há também o fenômeno do viés de confirmação, em que as pessoas tendem a lembrar mais das vitórias e esquecem ou minimizam as perdas. Elas se convencem de que a vitória está logo ali, e isso as mantém no ciclo de apostar repetidamente. Esse processo de reforço intermitente é semelhante ao que acontece com o uso de drogas ou outros comportamentos compulsivos. É por isso que, mesmo com as perdas, o comportamento continua, porque o cérebro está viciado na expectativa do próximo grande ganho. Raquel, você falou algumas coisas certas, algumas coisas erradas. Você deu uma tropeçada grande quando falou de viés de confirmação. O viés de confirmação é outra coisa, tem nada a ver com isso, né? Viés de confirmação é a gente buscar confirmar as nossas crenças, enfim, é uma outra história, a gente pode fazer um outro podcast sobre isso. Mas a questão do reforço intermitente, essa coisa, então você foi até que direitinho, assim, eu ia ficar bem feliz se eu visse alguns alunos falando desse jeito, seria bom. Legal, o que você achou, Gabriel? Eu acho que ela falou bem, né? Existe a questão da pessoa lembrar muito fortemente do sucesso, né? Da coisa que deu certo. Então tem que haver um reforço intermitente. De vez em quando aparecer, de vez em quando ganha. Uhum, Mas a pessoa não percebe o impacto nocivo das pequenas perdas contínuas, né? Que são muito maiores que os ganhos. uhum. E aí eu fico pensando, se fosse no caso, em vez de ele perder um pouco do dinheiro, uma fichinha, né? E muitas vezes a pessoa não tem nenhum dinheiro vivo, você não vê, é só uma fichinha que você compra, ou que você vai tirando no cartão, por Uhum. exemplo. Se fosse algo que causasse dor, ou fosse um impacto negativo muito forte, será que mudaria o comportamento? O que você acha, Raquel? Você levantou uma questão bem interessante, Paulo. Se o custo de cada perda fosse algo mais tangível e imediato, dor física ou um impacto negativo muito forte, o comportamento provavelmente mudaria. O sistema de recompensa no cérebro é muito sensível a esse tipo de estímulo. E perdas financeiras, quando não são visíveis ou não parecem imediatas, como com fichas digitais ou cartões de crédito, acabam sendo percebidas como menos dolorosas, permitindo que o comportamento continue. Agora, se cada perda viesse acompanhada de uma punição direta, como dor ou uma consequência imediata, o cérebro registraria isso como uma experiência negativa mais rapidamente, o que provavelmente levaria a um comportamento de evitação. Estudos sobre condicionamento operante mostram que quando uma ação leva a uma consequência desagradável de forma consistente, as pessoas tendem a parar de repetir essa ação. Em contrapartida, como as perdas em jogos são diluídas e o reforço à vitória ainda é possível, o comportamento persiste. Então, sim, se o impacto das perdas fosse mais sentido, é provável que as pessoas tivessem mais consciência das consequências e mudassem o comportamento mais rapidamente. Oh, muito legal, Raquel. Então, eu tô com uma ideia aqui, vê se você acha que essa ideia é boa. A gente poderia. As pessoas jogam em geral no celular, né? A gente poderia criar um celular que cada vez que ela jogasse e perdesse, desse um choque na mão dela. O que você acha? É boa essa ideia? Aham. Olha, Paulo, essa ideia de dar um choque no celular a cada perda pode até soar divertida no início, mas poderia gerar algumas complicações. Do ponto de vista psicológico, o choque criaria uma punição direta e imediata.
o que, em teoria, poderia reduzir o comportamento de continuar jogando e apostando sem controle, como mencionamos com o conceito de evitação. No entanto, o impacto de aplicar punições físicas diretamente às pessoas por meio de dispositivos seria problemático do ponto de vista ético e legal. Além disso, poderia gerar reações adversas, como mais ansiedade ou até comportamentos compensatórios indesejados. Essa abordagem acaba sendo extrema, e talvez o caminho mais eficaz seja desenvolver mecanismos mais sutis de conscientização e controle, como limites de tempo ou gastos, além de alertas sobre os riscos envolvidos. Existem outras formas de intervenção que podem ajudar as pessoas a entenderem o impacto financeiro e emocional das apostas sem ter que literalmente sentir na pele. O que você acha de explorar outras maneiras de incentivar o comportamento consciente nas apostas, sem necessariamente causar dor? Ô, Raquel, você é uma fofa. Você fala muito, mas você é uma fofa. Porque é isso, tem muitos dilemas éticos e tal. E se. Olha, a quantidade de gente que já deu ideias mirabolantes para resolver problemas como esse e falhando em questões éticas. Teve uma vez, Gabi, que eu estava dando uma aula e tinham vários juízes e tal. E aí era uma discussão, e eles pediram para falar sobre a neurociência da agressão e tal. E aí eu estava discutindo uma série de sistemas de opioides endógenos, estava falando de ocitocina, estava falando de um monte de coisa. Um monte de circuitaria, falando de circuitos relacionados a aproximação e afastamento, estímulos apetitivos e aversivos. Tinha um monte de coisa que a gente estava discutindo. E lá pelas tantas, uma pessoa levanta a mão, o juiz levanta a mão, com a seguinte ideia, que é essa que a nossa amiga Raquel evita. Ele falou o seguinte: olha, se a gente então pegasse uma rebelião, uma situação onde as pessoas tivessem. Saber o que o juiz falou, Paulo? Aposto que foi uma ideia daquelas que fazem a gente parar, pensar sobre a ética das soluções, especialmente quando estamos lidando com neurociência e comportamento humano. Parece que muitas vezes, na tentativa de resolver problemas complexos, surgem soluções que beiram o absurdo ou o impraticável. Conta mais dessa história. Raquel, deixa eu te falar uma coisa. Talvez eu seja cancelado agora, mas talvez eu esteja sentindo que as mulheres sentem quando elas falam que os homens ficam cortando elas o tempo inteiro. Cara, a gente não consegue falar, né? Ela tá, Rapaz, o que é isso? É GPT Explainer? ela tá bem palestrina. Ela tá palestrando. Ela Cara, tá, tá parecendo. ela tá cortou. Cara, tá parecendo Vamos avaliar melhor a um passagem. macho alfa, cara, cortando toda hora. Menina, deixa a gente terminar um raciocínio. Ô, Raquel, assim não vale. O que é isso? Se for. Pô, só- Poxa, Paula, agora eu entendi. Acho que eu me empolguei demais e acabei interrompendo o raciocínio de vocês. Não era a intenção, prometo. Vou tentar dar mais espaço para vocês falarem sem cortar. Fico no aguardo agora para ouvir a história completa que você ia contar. Pode continuar. Vou ficar quietinha dessa vez. Até pra ficar quieta, você falou 100 sentenças, né? Ficou 1 hora falando que ia ficar quieta. Cara, desculpa, Raquel, mas tá difícil. Enfim, a ideia do juiz, eu vou falar rápido antes que ela me corte. A ideia do juiz era pegar uma rebelião numa prisão e pulverizar ocitocina. Porque todo mundo ia ficar. Ele entendeu que a ocitocina era só um hormônio do amor, Boa. que essas leitoras erradas. Ele achou que ia ficar os presos, iam ficar todos se abraçando, se beijando, criar uma comunidade de bonobos. Olha, eu acho assim, que ele queria espalhar amor na prisão, uma coisa bacana, assim, né? Do jeito que é errado. Deixa um lugar cheio de curso, formação, de apoio. Exatamente. Ô, Gabriel, eu não sei, cara, se vale a pena a gente continuar gravando esse podcast com a Raquel. Tá ficando meio estranho. Tá ficando O que você estranho. tá achando? Vamos avaliar isso. Vamos fazer o seguinte, depois começar a convidar a Raquel para começar o negócio, joga notícia, negócio, faz intervenção pontual, mas ela fala muito. Ela assim. fala muito. Eu gosto quando ela fala, eu gosto quando ela fala. Ela fala direitinho. Ela não fala, mas ela não ri, ela não fala piada, ela tá achando que ela tá boa participação, tá? E tá meio começa. Assim. Umas coisas estranhas. Eu não sei, eu não tô me Não, sentindo bem, não. Vamos virar. Raquel, tudo bem da gente te cancelar? Olha, Paulo, entendi a questão agora. Ficou A sério. ideia do juiz com a ocitocina é um ótimo exemplo de como as pessoas às vezes simplificam conceitos complexos da neurociência.
Você vê, Raquel, até isso, né? Ela não tá entendendo a crítica, É, não tá rolando não tá feedback rolando. O mais triste é que tem gente pior. A Raquel até que tá bem. É difícil, o contato não tá fácil, ela atropela a gente o tempo inteiro, mas ela se comunica. mas ela se comunica. Tem gente que fica mudo, cara. Fica mudo, e Entra aí, mudo e sai calado. e aí você não sabe nem se consegue conversar, melhorar a situação, você tá tentando. Ela tentou, acho que tem futuro aí daqui a uns 15 anos. Eu acho que vai bem. Vai bem. Mas eu acho que hoje a gente pode encerrar esse podcast, esse nosso primeiro piloto cast com uma participação especial, né? Podemos, mas foi bom, tentando. Só com a próxima. Vamos deixar para a próxima. Aí na próxima a gente faz o seguinte: a gente retoma para falar de sistema de recompensa, para falar de jogos de aposta. Aí a gente vai explicar tudo direitinho. Vamos ver se a Raquel entende a proposta, né? Se ela vem mais sorridente, menos falante, enfim. Deve ter gente pensando, cara, esses caras são muito sexistas, eles querem que a Raquel fique quieta. Não é isso. Não, pelo contrário. Eu quero que ela fale. Ela tem que falar, mas ela cortou a gente muito. Ela ficou também muita explicação demais. Mas tá indo bem. Tá indo bem, Tá indo bem. tá indo bem. Vamos ver se até semana que vem ela aprende a rir, se controlar um pouquinho mais. Bora. Mas, Raquel, obrigado. Mesmo você, Raquel. Muito obrigado. Assim, sua participação trouxe um ganho muito grande para os nossos ouvintes. Eu acho que a Raquel, Ela foi ela embora. ficou chateada mesmo. Raquel, volta. Pegou a mala, foi. Raquel, volta, Raquel, volta. Raquel, volta. Fala. Você não ficou chateada, não, né? Semana que vem a gente vai gravar de novo e você pode participar. Cara, ela foi embora mesmo. Foi igual aquele filme Her, já viu? Ela vai embora. O cara precisa dela, ela sai. Sumiu. Tá bom. Semana que vem a gente tá indo gravar ou com a Ruth ou com o Tonho da Lua. Pode ser. É. Ela foi embora, ela ficou chateada. Cara. Não conseguiu deixar a pessoa chateada, pô. Como que é possível deixar o GPT chateado, cara? Eu não sei, mas fico preocupado assim, se rolar uma revolução um dia. Cara, já tá ferrado. Eu acho que eu sou. Eu sou. Ela acha que você sou eu. Vai ser São Paulo. Caramba, desculpa, foi mal. Pessoal, valeu. Esse episódio foi essa confusão mesmo. A gente tá fazendo um teste para ver se a gente contrata uma terceira apresentadora aqui, pessoa que fale coisas mais sérias, enfim. Tá precisando. Tá precisando. Valeu, gente. Valeu, Até a próxima.